Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá voltar com as aulas gravadas. Prometo que as aulas vão ser um pouco mais curtas, tá? Para ninguém ter preguiça de assistir. Seguinte, a gente está na apostila 6, a gente viu na última aula reprodução, né? Os ciclos reprodutivos dos seres vivos, né? Que tem como título reprodução de algas e plantas, mas na verdade a gente vê o ciclo reprodutivo de todos os seres vivos, né? Genericamente. E agora a gente vai ver especificamente algas, tá bom? Aqui na página 269. Então, o que vocês têm que saber de algas? Primeira coisa, qual é a diferença de alga e planta? Ah, vive na água, tá? Não é só isso, tá? Tem planta também que vive na água. Enfim, a principal diferença são duas. As plantas, elas formam tecidos verdadeiros. Então, se elas formam tecidos verdadeiros, elas formam órgãos. Então, tem folha, caule, raiz, flor, fruto, semente, enfim, elas formam ali órgãos. As algas, não, tá? As algas, o corpo delas é meio que tudo uma coisa só. É como se fosse um fungo. O fungo a gente chama o corpo dele de hifa, né? O conjunto de células. Ou micélio, conjunto de hifas. Mas a gente não separa ele em partes, em órgãos específicos, tá bom? A gente separa por estruturas ali, mas não em órgãos, tá? Não chega a formar um órgão. O corpo das algas é igual. O corpo delas, numa alga multicelular, né? Uma alga grande e tal, que não é unicelular, ela é chamada de talo. Então não tem folha, caule e raiz, é tudo talo. Então todo o corpo dela vai ser fotossintetizante, né? Enfim, não vai ter uma diferença. A fotossíntese acontece aqui, a absorção de água e nutrientes acontece aqui. Não, o corpo dela inteiro vai fazer tudo, tá? Então o corpo das algas é chamado de talo. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que as plantas, elas retêm o embrião, né, na planta mãe, né? Então, para nascer, para fazer reprodução sexuada em plantas, o embrião fica retido na planta mãe, tá? As algas não. A reprodução delas acontece ali na água, o embrião não fica retido na planta mãe, certo? Então, essas são as duas principais diferenças entre algas e plantas, diferenças assim gerais, tá bom? E especificamente de alga que tem que saber. O ciclo reprodutivo de alga pode ser reprodução assexuada ou sexuada. Assexuada é ou por divisão binária, quando a alga é unicelular, ou é fragmentação, né? Por exemplo, um pedaço de talo da alga, quando a alga é multicelular, né? Um pedaço de talo é quebrado, né? Solto, aí cada um dos talos vira um novo indivíduo, certo? Ou ainda produção de esporos assexuadamente. Tá? Essa também acaba sendo uma diferença aí das plantas, né? Porque comentei que a alga pode ser uni ou pluricelular. Planta não, planta obrigatoriamente é pluri, né? Multicelular. Tá? Não existe planta de uma única célula, a alga existe. A reprodução assexuada das algas, assim como toda reprodução assexuada, vai gerar clones, tá? E a reprodução sexuada, que ali envolve gametas e tal, ela já tem uma variabilidade genética maior para o indivíduo. E a reprodução sexual das algas, a principal que acontece, o principal ciclo reprodutivo é o ciclo diplobionte, né, que é a alternância de gerações, igual às plantas e igual também os quinidários, ou seja, uma fase diploide e uma fase de vida haploide, ok? Pessoal, a apostila, quando fala biodiversidade de algas, que tem a classificação, né, que tem aqui na página 270, ó, as algas podem ser as algas verdes ou clorofíceas, as diatomáceas ou algas douradas, as pirrófitas, que são as dinoflageladas, enfim, esses nomes aqui, né, rodophysa, algas vermelhas, isso aqui não precisa saber, tá? Classificação de alga. Nenhum vestibular em sã consciência vai pedir classificação de alga. Mas desses grupos que tem aqui, o único que vocês têm que saber um pouco mais, realmente, é das clorofíceas, tá? Que é o primeiro grupo, que é das algas verdes. Por quê? Elas têm características muito semelhantes às plantas terrestres, né? Ou plantas aquáticas, ou seja, as plantas, ao reino plantae. Então é provável que as plantas sejam descendentes de algas verdes, tá? Porque são as únicas que têm os tipos de clorofila exatamente igual ao das plantas, que é a clorofila A e B. A parede celular também é de celulose, a reserva energética também é amido. Elas têm muitas semelhanças com as plantas, tá? Então provavelmente as clorofíceas originaram aí, né? Foram as ancestrais das plantas, certo? As outras algas,
elas vão ter como matéria de reserva, pode ter o amido, só que às vezes não é só o amido. Pode ter celulose na parede celular, mas não é só celulose, às vezes nem tem celulose. A clorofila às vezes é A e C, ou C e D. Tipo, não é a A e a B exatamente igual à clorofila das plantas. Então, gente, as clorofíceas, né, que são as algas verdes, são aquelas que são mais parecidas com as plantas, tá? Então, só esse grupo tem que guardar. E da importância das algas é o seguinte: importância ecológica, como todo autótrofo, né, todo ser fotossintetizante, né, ele é a base da cadeia alimentar, começa por aí, né? Sem um ser vivo ali autótrofo, não tem cadeia alimentar. Então, é base da cadeia alimentar. Segunda importância, a produção de oxigênio. O excesso de oxigênio que elas produzem, né, que fica o excesso ali na água, porque a água tem uma concentração de oxigênio bem baixa, né, e comparando ao ar. E esse excesso de oxigênio que elas produzem sai da água para o ar. Ou seja, mais de metade do oxigênio atmosférico vem de algas, tá bom? E importância econômica, pessoal, muitas. Parece que não, mas a alga está presente em nossas vidas, tá demais. Por exemplo, quando você vai fazer um exame de urina, porque você está com infecção, eles pegam a urina, colocam ela numa placa de PET, né, placa de vidrinho ali, para crescer aquelas bactérias da urina, e colocam lá os antibióticos para ver qual antibiótico é mais eficiente. Para fazer isso, eles têm que colocar a urina, né, com as bactérias num substrato ali nutritivo. E um desses substratos nutritivos chama agar, e o agar é extraído das algas, tá? De um tipo específico de alga. Né? O agar é uma substância gelatinosa que é nutritiva, então as bactérias se alimentam daquele agar para crescer, para você estudar ali e ver qual é o tipo de antibiótico melhor para tratar aquela doença. Tijolo, parece que não, mas as diatomáceas, elas têm uma substância na parede celular chamada diatomito. Quando elas morrem, elas vão ficando no fundo do mar, né? Aquele diatomito, gente, ele é uma substância que é usada junto para agregar para a formação para a produção de tijolo, tá? O tijolo fica mais resistente, né? Tem várias características importantes. Existem reservas de diatomito que não ficam embaixo do mar, ficam num lugar terrestre, é porque era antes, né? Por exemplo, o mar era antes a água ali, não é mais, e acabou ficando aquela reserva de diatomito, tá? Comida. Não só comida japonesa, que vai lá aquela rodofícia, né, aquela alguinha lá, o nori, né, em volta das coisas, mas também muitos alimentos, por exemplo, aqueles pudins industrializados, tá? Por exemplo, tem a alga para dar liga, né, para dar ali uma consistência melhor. Produto cosmético também vai alguns nutrientes, alguns componentes das algas para dar uma consistência. Enfim, parece que não, mas a alga está em tudo, tá? Desde a construção civil, alimentação, cultivo de bactérias e fungos em laboratório. Então, a alga ela é muito utilizada comercialmente, tá? Para muitas coisas. E aqui está a maré vermelha, né, na página 271, é um fenômeno bem interessante, é uma interação ecológica chamada amensalismo. Amensalismo ou antibiose. Por exemplo, se você pegar o primeiro antibiótico produzido no mundo, foi ao acaso, né? Tinha uma cultura de bactérias que o médico Alexander Fleming deixou mofar, sem querer, lá no início do século XX. E em volta daquele mofo ficou um halo de inibição, as bactérias não cresciam ali até um certo limite perto do mofo. Ou seja, aí aquele mofo que era um fungo penicillium, ele descobriu produzir uma substância que matava a bactéria. Essa substância foi chamada penicilina, ou seja, o primeiro antibiótico do mundo. Então essa relação ecológica, em que um ser vivo produz uma substância que é tóxica para outros seres vivos, é chamada de antibiose, ou então amensalismo. E a maré vermelha é o seguinte, tem as algas do grupo Pirrófitas, né, que são algas dinoflageladas, algas unicelulares, elas podem produzir uma toxina avermelhada. E o mar, né, realmente ali fica avermelhado, tá? Na apostila não tem nenhuma foto, mas eu vou colocar no Google Forms, tá? Uma foto dessa para vocês verem. O mar fica avermelhado e tudo que tiver naquela água morre. Outras algas, peixe, crustáceo, vai morrer tudo. Aí ser humano. Bom, até então ninguém viu um mar vermelho, foi lá, entrou no mar e acabou tomando água, né? Para saber se morreu alguém por causa disso ou não. Porque se você entrar nesse mar contaminado, a pele não vai conseguir absorver essa toxina o suficiente para te matar ou para fazer tão mal. A não ser que você beba essa água, né? Sem querer ou não, né? Enfim, mas não tem nenhum caso assim no Brasil que realmente
a maré vermelha matou alguém, até porque a maré vermelha não é um fenômeno muito comum aqui, é um fenômeno um pouco mais raro, mas teve no começo do ano passado em São Sebastião, tá? Ano passado? Não, a gente fez esse ano? Não foi ano passado, desculpa. Ano passado teve em São Sebastião, a praia de São Sebastião teve um fenômeno da maré vermelha. Não é uma coisa tão comum no Brasil, mas tem. Só que também você vê o mar tudo vermelho, assim, né? Você não vai entrar, né? Se for alguma coisa acontecendo, né? Enfim. Pessoal, então é isso, tá? Você tem que saber algas, tem que saber a importância delas, a diferença de alga e planta, tá? Qual é a relação ali, qual é a proximidade delas com os fungos em relação à estrutura corporal, né? Que não tem tecidos verdadeiros, não forma órgãos, ok? E dos grupos, né, da classificação das algas, somente a primeira que é importante, sim, que é mais importante. O resto, dá uma lidinha aí por curiosidade e tal, mas o que você vai ter que guardar mesmo vai ser a primeira, tá? As clorofícias, beleza? As algas verdes. Pessoal, é isso então, bons estudos. Na próxima aula a gente faz exercício de alga, tá bom? Até mais.